Olá, bom dia meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, nesta manhã eu gostaria de ler um texto que se encontra no Evangelho de São João, no capítulo 15. Vai falar sobre a videira verdadeira. Se existe a videira verdadeira, também existe a videira falsa, né? O livro de João faz parte dos evangelhos, Evangelho de São João. O Evangelho de São João é um evangelho teológico, escrito para os gregos, fazia parte do gnosticismo. O nome João significa favor divino e é o apóstolo amado que combateu a heresia gnóstica. O apóstolo João também escreveu a primeira epístola de João, que contém 5 capítulos, a segunda epístola de João, que não contém capítulo, e a terceira epístola de João, que também não contém capítulos. O apóstolo João também escreveu o livro do Apocalipse, que é o livro das últimas revelações. O livro do Apocalipse contém 22 capítulos. O apóstolo João, ele tinha um relacionamento muito estreito e muito íntimo com o Senhor Jesus, assim como Pedro e Tiago. Tiago é o irmão do apóstolo João, os dois são filhos de Zebedeu. O apóstolo João, ele foi exilado na ilha de Patmos e ali teve a revelação do Apocalipse. Mas agora eu vou estar lendo o texto do Evangelho de João, capítulo 15, e vamos ver o que o Senhor fala sobre a videira verdadeira. Amém? Diz aqui: a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira. Jesus que está falando isso aqui no capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então diz aqui: eu sou a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira, porque a videira falsa eram os líderes de Israel. Eram os sacerdotes, eram os fariseus, eram os saduceus, eram os escribas, eram os anciões. Era aquela turma lá que mandou crucificar o Senhor Jesus, que era a videira falsa. Inclusive eles rejeitaram até o mesmo batismo de João. E eles até contra a parábola da vinha, rejeitaram o batismo de João. E os pecadores, os publicanos, os prostitutas, aceitaram o batismo de João, sendo batizados por João. Então, assim, eles que vão entrar no reino do céu, os pecadores, que se reconheceram pecadores. Então, aqui entra no céu é quem se reconhece pecador. Esse que reconhece pecador e aceita Jesus como único Salvador, reconhecendo que ele não é salvo por obras de justiça, que ele não é salvo porque faz o bem, porque ele não é salvo porque não adultera, porque não se prostitui, porque não rouba, porque não adultera, porque não mente, porque não furta, porque não rouba, porque não mata, porque não estupra. Ele não é salvo para isso, não. Ele é salvo porque ele aceitou Jesus como único Salvador. Nós não somos salvos por obra de justiça, mas somos salvos pelo sacrifício vicário de Cristo. Quando nós aceitamos Jesus como único Salvador, nós somos salvos. Somos salvos pela graça e não pelas obras que nenhum homem se glorie. Então, todos que se reconhecem pecador e aceitam Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, esse é salvo. Então, você pode ser o mais rico do mundo, dar todos os seus bens para os pobres lá da África, da Índia, do Nordeste do Brasil, e não aceitar Jesus, você não é salvo. Você não é salvo porque você faz o bem. Então, você não é salvo porque você não mata, você não é salvo porque você não rouba, porque você não faz mal para ninguém. Você é salvo porque você se reconhece pecador e você aceita Jesus como único Salvador. Então você se mostra uma pessoa humilde. Então a Bíblia diz que a humildade precede a honra, mas o orgulho precede a soberba. Então os orgulhosos são aqueles que não aceitam Jesus como único Salvador, que acham que vai ser salvo porque não mata, porque não rouba, porque não adultera, porque não trai o marido, ou porque o marido não trai a esposa, porque não mente, porque não se prostitui. Não é salvo para isso aí, não. Esse é soberba e orgulho. Você é salvo como você aceita Jesus como único Salvador. Aí você é salvo.
Então vamos lá. Vamos deixar Deus falar. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda. Então o que acontece? Quando você aceita Jesus, você se une a Cristo. E o Cristo se une ao seu Espírito. Então, o Cristo se une ao seu Espírito através do Espírito Santo. Então, você se torna um com Cristo. Aí o que vai acontecer? Você vai poder os frutos de justiça. Você vai poder dizer o quê? O fruto de arrependimento. Você vai poder dizer o quê? O fruto, que é o fruto do Espírito, que é amor, alegria e paz. Frutos para Deus. Vai poder dizer o que mais? Frutos de bondade, benignidade e longanimidade, que é fruto para o próximo. Qualquer pessoa próxima. Depois vai poder dizer o que mais que fruto? O fruto de mansidão, de fidelidade e de temperança, que é fruto para si mesmo, que é autocontrole. Então isso vai caracterizar que o Espírito Santo entrou, se uniu ao seu Espírito e deu os frutos do Espírito. E esse é o caráter de Cristo, frutos de santidade. Então vai pedir frutos de santidade, frutos de justiça, frutos de arrependimento, que é o caráter de Cristo. Você vai dizer os frutos que vai mostrar que você, a sua conversão. Por isso que fala aqui, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Poda aqui é santificar. Quer ver? Poda. Para que dê mais fruto ainda. Então ele santifica para que você dê mais fruto ainda. Ele te separa mais do pecado, mais da sujeira do pecado, para você dar mais fruto ainda. Ele te santifica mais, para você dar mais fruto ainda. Para você ter mais o caráter de Cristo. Ele te une mais a Cristo, para você ter mais o caráter de Cristo. Então ele te santifica mais. Então aqui, o Espírito se une a você, por isso que você começa a dar fruto. Fruto de justiça. Que vai mostrar que você é salvo. Tá? Então, quer dizer, você aceita Jesus para praticar as obras de justiça. Você não pratica as obras de justiça para ser salvo. Não. Você aceita Jesus e Jesus vai produzir as obras de justiça. A sua conversão. A regeneração. Vamos lá. Vocês estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Essa palavra, vocês estão limpos pela palavra que vocês têm falado. Ou seja, a palavra que nos santifica. A palavra de Jesus nos santifica. Então nós estamos limpos pela palavra. É a purificação. Nós somos purificados, regenerados pela palavra. Limpos da sujeira do pecado. Purificados, nossas vestes de justiça são limpas, purificadas. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Somos limpos pela palavra e pelo Espírito Santo. Vou ler aqui em João capítulo 17, que diz aqui, ó. Olha o que está escrito. Santificam na verdade, a tua palavra é verdade. Então somos santificados pela palavra, somos purificados pela palavra. Vou ler outro texto aqui para vocês vão entender que é o Espírito Santo e a palavra que nos santifica. Está em Tito, no capítulo 3, e o apóstolo Paulo ele fala que o Espírito Santo que nos santifica e nos purifica. Olha o que está escrito aqui. Tito, capítulo 3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos, que está falando do apóstolo Paulo. Éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Ele está falando antes da conversão. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. É o caráter maligno, é o caráter da natureza caída. Mas quando por parte de Deus, nosso Salvador, se manifestou a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça, ou seja, não porque era bonzinho, porque ninguém era bom, ninguém é bom, mas por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que derramou sobre nós
generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, quando você aceita Jesus como único Salvador, você é lavado, regenerado, purificado pelo lavar regedor do Espírito Santo. Então, você tem que aceitar Jesus para quê? Para se unir à videira. A videira é Jesus. A videira verdadeira é Jesus. Para você poder os frutos de arrependimento, a salvação. Tá? Então, está lá Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o restou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Então vamos continuar aqui. Permaneço em mim e eu permanecer em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Então, para você poder permanecer, para você dar fruto, você tem que permanecer em Cristo. Você tem que permanecer em Cristo como? Você tem que crucificar o seu eu, a sua natureza terrena e caída. Como diz o apóstolo Paulo, estou crucificado e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você tem que morrer com os seus desejos egoístas que habitam nos seus membros e ver para Cristo. Aí você se permanece em Cristo. Aí você vai poder ir fruto. Você não pode servir a Deus e a mamon. Você não pode servir a Deus e os seus desejos egoístas pecaminosos. Então você permanece em Cristo, morrendo para as suas vontades e os seus desejos egoístas que habitam nos seus membros. E isso mostra que você está em Cristo. Você diz que está em Cristo, mas está fumando. Não está em Cristo, não. Você diz que está em Cristo, mas está bebendo. Está tomando cerveja, está tomando vinho, está tomando vodka. Você diz que está em Cristo, mas está em fornicação. Está praticando sexo com a sua namorada. Está praticando sexo com o seu namorado. Você é mentiroso, a Bíblia diz. Você não está em Cristo, não. Se você está em Cristo, você vai dar fruto de arrependimento. É o que está falando aqui. É a palavra de Deus que está dizendo. Então, aí sabe quem está em Cristo e quem não está. A pessoa que não está em Cristo é como um ramo que não está na videira. E serve só para queimar e jogar fora. Isso aqui simboliza, é uma analogia do juízo vindouro. Todo aquele que não está em Cristo vai ser lançado no inferno, no lago de fogo ardente. Vamos ver o que Jesus vai falar mais aqui. Permaneça em mim e eu permaneço em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Então, se você não aceitar Jesus, você não vai produzir fruto em si mesmo. Você não vai poder produzir a salvação em você, o fruto de arrependimento, porque sem Cristo você não pode fazer nada. Pega lá a videira lá. Enquanto o ramo está na videira, ela vai produzir lá o quê? A uva. Mas se tirar o galho da videira, o ramo, e tirar dela, ela vai secar. E o que se faz com o ramo que está lá seco, lá no chão lá? Você vai jogar lá no fogo, lá vai queimar. Assim vai ser no juízo vindouro. Vamos lá. Para todos aqueles que não estão em Cristo, vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Está lá em Apocalipse capítulo 20. É por isso que nós temos que pegar o Evangelho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos lá. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então não adianta. Não adianta. Se não aceitar Jesus, você não pode fazer coisa alguma. Você é um inútil, que a Bíblia está falando aqui. Você não serve para nada. Não serve nem para pegar com um carro quebrado para pegar braço de uma lareira. Você não serve para nada. Só serve para atrapalhar, é pedra de tropeço. Não serve. Vamos mais aqui. Que mais? Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora, e se tais ramos, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então quem não está em Cristo, esse é o ramo que é jogado fora e seca. Então quem não está em Cristo, quem não aceitou Jesus como único Salvador, é como o ramo que seca e serve para jogado fora. Então, quem não aceitar Jesus como único Salvador, vai ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, é a condenação eterna. Não serve para nada. O galho seco, o galho que não está na videira, serve só para jogar no fogo, só para jogar no inferno.
Então todos aqueles que não estiverem em Cristo, até a volta dele e morrer sem Cristo, vai ser jogado no inferno. É o que está dizendo a palavra. Não é o que estou falando, não. Vamos lá, deixa Deus falar. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e será lhe concedido, porque está em Cristo. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Assim serão meus discípulos, muito fruto. Fruto de justiça, fruto de arrependimento, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, salvação, justiça, retidão, temperança, domínio próprio, fidelidade. Frutos de justiça. Não é abrolhos, não é erva daninha, não é espinho, não. Isso aí quem produz é o ímpio. O ímpio produz espinho, produz abrolho, produz erva daninha, produz joio. Vamos lá. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Assim serão meus discípulos. Então, Deus é glorificado pelo fato de nós darmos muito fruto, assim nós somos seus discípulos, vamos ser seguidores de Cristo. Então, quem é seguidor de Cristo vai produzir frutos de arrependimento. Aquele camarada que mentia, não mente mais. Aquele camarada que vivia na prostituição, que praticava sexo solteiro, que ficava tomando cerveja, vinho, vodka, que vivia fumando cigarro, ele morreu, ele não faz mais isso, agora dá fruto para a justiça. Diz aqui no versículo 8, olha lá. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, muito fruto. E assim são meus discípulos. Então Deus é glorificado porque você produz muito fruto. Você dá muito fruto o quê? De santidade, de justiça, de arrependimento. Então Deus é glorificado. Quanto mais você mostrar obras de arrependimento, Deus é glorificado. Agora quando você vir na bebedeira, você vive na prostituição, você vive na mentira, você vive praticando essas coisas. Deus é profanado no mundo aí. Deus é entristecido. Quando o camarada vive na bebedeira, é por isso que vai ser lançado no fogo do inferno. Deus não vai permitir lá os filhos do diabo lá entristecer o coração de Deus, não. Deus vai lançar no fogo do inferno. Porque o pecado causa tristeza. Deus mandou destruir lá aquele povo na época de Noé, porque cortou o coração dele lá. Tinha muita prostituição, tinha muita fornicação, que é sexo solteiro, tinha muita bebedeira, tinha muita profanação, tinha muita violência. Cortou o coração de Deus. Deus mandou o dilúvio lá. Por isso que Deus não vai permitir. Então, nesse tempo agora, Deus está dando paciência, Deus está sendo longânimo, dando paciência, dando chance para as pessoas aceitarem Jesus como único Salvador e se unir a Ele, produzindo fruto de arrependimento, sendo transformado pelo poder regenerador do Espírito Santo. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, vocês não podem ser transformados. Sem mim, vocês não podem produzir fruto de arrependimento, santidade e justiça. Por isso que tem que aceitar Jesus como único Salvador. Você que não aceitou ainda. Palavra do Senhor. Vamos mais aqui. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneço no meu amor. Agora versículo 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Então, qual que é que você permanece em Cristo? Obedecendo aos mandamentos de Cristo. Obedecendo a palavra dele. Não, mas obedecendo a palavra dele. Guardando os mandamentos. Aquele que me ama é o que guarda e obedece os mandamentos. Então, se você não obedece a palavra de Deus, você é um mentiroso. Não passa de um mentiroso. Vamos lá. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecendo no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, em seu amor permaneço. Então veja bem, Jesus vem aqui, não vem para satisfazer os desejos egoístas da carne dele. Jesus vem aqui para obedecer ao Pai. Então ele vem para obedecer ao Pai e não para ser a vontade dele. Ele vem aqui para morrer pelos nossos pecados. Inclusive, onde ele disse que ele ia para Jerusalém, que ali os anciões, os religiosos da época, iam entregar para os romanos iam matar ele estava cumprindo a vontade do Pai.
Então, quer dizer, ele vem para fazer a vontade do Pai. E nós aceitamos Jesus não para servir os nossos desejos egoístas, pecaminosos, da nossa natureza humana. Nós vivemos para Cristo. Nós aceitamos Jesus para viver para Cristo e não para obedecer a nossa natureza rebelde. Não para viver na rebeldia do coração mau nosso, fazendo que os desejos da nossa carne quer. Nós vivemos para, diz o apóstolo Paulo, estou crucificado e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós aceitamos isso para viver para Cristo. Então Jesus ele veio aqui para fazer a vontade do Pai. Você pode ver que Jesus sempre falou assim: todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então nós estamos para ver a vontade do Senhor, tá? Você agora, você não é mais um rebelde não, tá? Andando na rebeldia do seu coração mal. Você não se apoia mais no seu próprio pedimento. Agora você é guiado pelo Espírito Santo. Você é um escravo do Senhor. Antes você era escravo do pecado. Agora você é escravo do Senhor. E quem é escravo do Senhor vai ter vida eterna. Agora quem é escravo do pecado vai ser lançado no lago de fogo. É o que diz a palavra. Vamos lá. Versículo 11. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, é o fruto do Espírito, fruto de alegria. A alegria da salvação. A alegria do Senhor é a nossa força. O meu mandamento é este: ame-se uns aos outros como eu os amei. Então você ama Cristo, como você aceita Jesus, você obedece a Deus. Como você obedece a Deus, você ama o próximo. Como você ama o próximo? Morrendo para suas vontades egoístas. Então o camarada que ama o próximo, ele não vai praticar o sexo com a namorada dele. A moça que ama o namorado não vai praticar o sexo fora do casamento. Então quem ama o próximo não serve seus desejos egoístas da carne. Quando você ama o próximo, você obedece para Deus. Você não anda na fornicação. Quando você ama o próximo, você não pratica o sexo entre solteiro. Isso é pecado contra o próximo. Você está furtando. Um está furtando o outro. Um está defraudando o outro. Um está enganando o outro. Você não vive furtando, roubando. Amar o próximo. Então diz aqui: o meu mandamento é este: ame-se uns aos outros como eu os amei. Então você vive uma vida abnegada, você crucifica seus desejos para servir a Deus e servir o próximo. Então quem ama não faz mal ao próximo, não adultera, não anda na prostituição, não pratica o roubo, o furto, pecados contra o próximo. Você ama a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Isso mostra que você está em Cristo. Vamos lá? Versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então o Cristo, ele deu a vida por nós. Então você aceita Jesus para viver para Cristo. Então você vive uma vida abnegada para Cristo e para o próximo. Então você não vive mais para servir a si mesmo. Você não vive mais para servir o seu ventre, os desejos do seu corpo. Você vive para andar na rebeldia do seu coração maligno. Você vive para Cristo. Olha aqui, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então, como está a vida para o seu amigo? Aceitando Jesus como seu único Salvador e não vivendo para si, mas vivendo para Cristo, para servir a Deus e ao próximo. Com amor e santidade. Aqui, versículo 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhe ordeno. Agora, se não fazer o que Deus ordena, é inimigo de Cristo, é filho do diabo. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque, aqui, versículo 15, eu não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Então você é íntimo de Cristo, é amigo, né? Íntimo, amigo íntimo. Agora aqui, vocês não me escolheram, mas eu escolhi para ir e darem fruto. Então, não foi nós que escolhemos Cristo, é Cristo que nos escolheu. Olha que bonito. Olha que bonito o que o apóstolo Paulo João fala. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para ir e darem fruto. Nós amamos Ele, porque Ele nos amou primeiro. Amém, meus irmãos? Aqui, este é o meu mandamento. Ame-se uns aos outros.
Então, ali aqui até o versículo 17, depois tem o versículo 18, e vai até o vídeo que o mundo odeia os discípulos, né? Odeia os discípulos porque o filho do diabo não tem comunhão com os filhos, de Deus. Os filhos das trevas não têm comunhão com os filhos da luz. Então, 18 até o versículo 25 vai falar que o mundo odeia os discípulos. Odeia, como eu falei, porque nós não somos do mundo. Tá? Não dá tempo, mas outra oportunidade eu falo a respeito o mundo odeia os discípulos. Amém, meus irmãos? Permaneça em Cristo para que vocês possam ser filhos de Deus. Forte abraço com o Senhor.